tudo bem? Prazer, meu nome é Alírio, eu sou professor de História de vocês agora, né? Já estou há um tempo com vocês. Hoje a gente vai dar a aula de fascismo, né? A ascensão do fascismo, a crise da democracia na década de 20. E é isso daí. Vamos lá para a ascensão do fascismo e algumas de suas características. É interessante a gente entender primeiro o contexto alemão, porque o alemão, né, o fascismo ele vai crescer em vários países, mas ele vai ser mais lembrado pelo fascismo alemão, tá? O contexto era logo após da Primeira Guerra Mundial, havia muita crise. Os países estavam totalmente quebrados por conta da guerra e isso era um contexto de uma frustração muito grande, né? E lembrando também que no final da Primeira Guerra acontece o Tratado de Versalhes. E esse tratado impõe regras, né? Os países se reuniram no final da guerra, França, Inglaterra, Estados Unidos e a Alemanha que, entre aspas, perdeu a guerra. Porque a Alemanha tinha um exército muito bom, estava no território do inimigo, porém para evitar que a guerra fosse mais para frente, porque os Estados Unidos tinham acabado de entrar na guerra, a Alemanha decide acabar com a guerra, né? Os Estados Unidos e a Alemanha entram no acordo e acaba a guerra. Porém, o Tratado de Versalhes vem e impõe uma série de regras, né? Uma série de punições à Alemanha que faz com que a Alemanha fique muito frustrada e desperte um sentimento de revanchismo no cenário pós-guerra, tá? Como tá aí frustrações, né? Tanto por conta da questão do Tratado de Versalhes, quanto por causa do fim da guerra, né? Que eles estavam em território inimigo e ainda assim foi declarado que eles perderam a guerra. Após a Primeira Guerra, que acaba em 1918, né, e a partir daí começa o Tratado de Versalhes, começa a República de Weimar. Porém, por conta da dívida que a Alemanha teve, já por conta do Tratado de Versalhes, né, o Tratado de Versalhes impõe uma dívida muito grande à Alemanha, e já por conta do caos da guerra, a Alemanha passa uma crise econômica gigantesca, tá? Por conta dessas crises, né, desse sentimento de perda, de traição, começa a crescer o sentimento nacionalista, ou seja, você começar a pensar somente na sua nação. Não me importo com a nação do outro, eu quero o melhor da minha nação. Coloquei a crise de 29 porque a década de 20 vai passando, a Alemanha não consegue melhorar em sua crise econômica e isso vai crescendo esse sentimento de raiva, né? Vai crescendo esse sentimento de desespero e começa a criar essa questão de precisamos de alguém que bote ordem na casa. Em 29 acontece a crise lá nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores, que a gente já estudou, né, um pouco antes das férias. E isso vai afetar diretamente a Alemanha. A Alemanha que estava um pouquinho melhor, né, depois de 10 anos. A Alemanha volta a cair e o desemprego aumenta muito. Né? Então todo esse contexto de desemprego, de fome, miséria, crise econômica vai despertar um sentimento nacionalista e um sentimento de desespero e a espera de um salvador, tá bom?
O fascismo italiano. O fascismo italiano ele vai ser simbolizado, né, vamos dizer, por Benito Mussolini. Ele vai ser o grande cabeça do fascismo italiano. Por que na Itália? A Itália ela participa da Primeira Guerra, ela sai como uma das vencedoras. Lembre-se que a Itália entrou do lado da Alemanha na Primeira Guerra, porém depois mudou de lado. Porém, quando a guerra acaba, a Alemanha não ganha nada praticamente com isso. Quer dizer, perdão, a Itália não ganha nada praticamente com isso. E ela também sai numa crise econômica gigantesca da Primeira Guerra Mundial. Essas crises, né, da democracia, essas crises econômicas, vai gerando um sentimento de precisamos de um salvador da pátria. E aí Benito Mussolini aparece na situação. Ele era dono de um jornal chamado Popolo d'Italia, né? Que era um jornal fascista onde ele começava a falar suas ideias, propagar suas ideias. Por que fascismo, né? O fascismo vem do símbolo facciolitore, que é um facho, né, com um machado. O facho ele quer dizer o quê? São gravetos, né? Que um graveto você quebra facilmente, mas um monte de gravetos você não quebra tão facilmente. Ou seja, o poder do coletivo, entendeu? Então por conta do fátio passa a ser partido fatista, né? E a partir daí fascismo e depois a Alemanha também vai aderir isso, tá? Mas isso começa primeiro na Itália, tá? Atuações de milícias, né? Ou seja, grupos armados né, não oficiais do governo, né? Então, a atuação de milícias que eram conhecidos como os camisas negras, eles trabalhavam para o partido fascista, né? Vamos se dizer, reprimindo de forma violenta, né? De forma violenta, violência física mesmo, os seus opositores. Em 22, Mussolini organiza uma marcha sobre Roma, que ele junta os camisas negras e os apoiadores do partido fascista e fazem uma marcha em Roma propondo não, impondo que o presidente da Itália saísse, né, dando um golpe de Estado, né. Com isso, com medo, né, o presidente da Itália abdica do cargo e quem assume é Mussolini. Aí Mussolini vira o novo chefe da Itália, né, o novo presidente da Itália, e aí ele passa a adotar o título de Duce, que significa líder. Tá? E aí começa uma repressão contra os opositores do partido fascista. A Itália passa a ter um único partido, que é o partido fascista, e você começa a ter, a partir daí, um regime totalitário na Itália, tá bom? Na Alemanha, a Alemanha vai acontecer um pouquinho mais tarde, mas a Alemanha vai ser bem rígida, vai ser uma situação bem tensa, vamos dizer. No período que Mussolini já tinha se tornado Duce na Itália, Hitler tinha organizado, né, alguns movimentos na Alemanha e por conta de algum desses movimentos ele acabou sendo preso. Na prisão ele escreve um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta. Porém ele só fica preso 8 meses, só que quando ele sai o Mein Kampf começa a ganhar popularidade. No Mein Kampf ele fala toda a sua ideia, sobre toda a sua ideia de como a Alemanha devia ser, todo o seu ódio aos judeus, porque eles passaram a culpar os judeus por conta de tudo aquilo, por conta da crise econômica,
por conta do fim da guerra. Eles diziam que os judeus que tinham traído a Alemanha, né? Então, ele fala também sobre a questão de um pan-germanismo, ou seja, todos os povos que falam alemão deveriam se tornar um único país, um único Reich, né? Então, e isso vai ganhando popularidade dentro do seu partido e, consequentemente, depois também vai ganhando popularidade na Alemanha. O partido de Hitler era partido nazi, né? Que vem de Nationalsozialist Deutsche Arbeiterpartei, né? E por conta de Nationalsozialismo vem nazi, né? E partido nazista. Com o tempo, Hitler vai crescendo popularidade dentro do partido, vira chefe do partido e em 1933 ele chega ao cargo de chanceler, tá? Porém, tinha o chanceler e o presidente. Só que em 1934 o presidente morre e Hitler funde, né, junta o cargo dele de chanceler com o de presidente e se torna uma única coisa, né, que é o grande líder, que em 1934 ele é nomeado de Führer. Führer significa líder, assim como Duce na Itália, tá bom? Algumas características do fascismo, né? Nem todo regime totalitário é fascista. Isso é importante a gente lembrar. Só que as grandes características do fascismo é o totalitarismo. Então, nem todo totalitarismo, nem todo regime ditatorial é fascista, mas todo regime fascista ditatorial é totalitarista, tá bom? Nacionalismo, mas eu coloquei aqui nacionalismo, mas é um nacionalismo exacerbado, é o extremo do nacionalismo. Tudo é a nação. Para o fascista, a oposição não é só uma oposição. A oposição é aquela pessoa que é contra a nação. Então, eles não são uma parte da nação, eles são a nação no pensamento deles. Entende? Então, quem criticava o fascismo não era só uma pessoa alemã que criticava o fascismo. Se alguém criticava o fascismo, ele era tido como a pessoa que está criticando a Alemanha, o inimigo da Alemanha. Então, esse nacionalismo exacerbado de que nós somos a nação e quem critica a gente é contra a nação, tá? Idealização do passado. Todo fascismo ele vai pegar alguma coisa do passado e vai um momento de glória do passado e vai usar aquilo como vamos retornar aquilo. Na Alemanha foi o segundo Reich que aconteceu no século anterior. Então, olha, tivemos o segundo Reich no século passado. Vamos retornar aquilo, vamos construir o terceiro Reich, porque naquele tempo que era bom e tudo mais. Na Itália, o seu passado de glória é o Império Romano, né? O Partido Fascista falava, olha, no Império Romano, olha como é que a gente era e tudo mais. Então, esse passado de glória que você puxa como um discurso para falar, olha, nessa época que era boa, a gente tem que voltar a ser como era nessa época. Atuação de milícias, né, que no caso, como eu falei do fascismo italiano, eram os camisas negras. No caso do fascismo alemão, era a SA, que também era conhecido como Stormtroopers. Sim, por isso que eu coloquei aqui uma imagem de Stormtroopers do Star Wars, porque o Star Wars, os Stormtroopers de Star Wars vêm por conta disso, né? No caso, os Stormtroopers de Star Wars, eles são inspirados na SA do fascismo alemão para mostrar como é que era. Era dessa forma, mais ou menos mesmo, tá? A luta contra inimigos da nação, coloquei entre aspas, que é aquilo que eu falei, né? Quem critica
o regime totalitário é inimigo da nação, não é só um opositor. Então você começa a perseguir esses opositores. E para finalizar, o culto ao líder. Um exemplo, Führer ou Duce, mas isso pode ser encaixado a qualquer um, a qualquer líder, que você não possa criticar ele e ele é tudo para a nação. Então, um exemplo também do fascismo é você idolatrar o seu ídolo, o seu chefe, o seu líder, né? Como Hitler e Mussolini foi, tá? Gente, isso foi um breve resumo. Qualquer coisa é só me perguntar, tá? Eu vou deixar material de auxílio, material de apoio. Quem quiser enviar uma mensagem para mim, pode enviar. E a gente vai ir acertando algumas coisas, né? Vendo o que a gente pode arrumar, o que a gente pode melhorar. E é isso daí. Gente, fico com Deus, forte abraço e muito obrigado e tchau.